Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz de Cristo, amém? Jesus é maravilhoso, amém? Fala comigo assim, Jesus é maravilhoso. É o tema da mensagem de hoje. Geralmente, irmãos, quando um pastor assim vai pregar, às vezes muitas pessoas não sabem, geralmente a gente ora a Deus, Deus dá um texto, aí naquele texto a gente estuda, olha comentário bíblico, Bíblia de estudo, procura entender bem aquele texto para poder ter bastante clareza para explicar. Só que tem momentos que Deus toca a gente para falar de uma maneira mais devocional, ou seja, uma forma direta, sem pesquisar, porque é bom pesquisar, é bom entender. Mas hoje Deus tocou no meu coração para falar como se eu estivesse lá na mesa da sua casa e a gente fosse falar um pouco sobre Jesus. Como se eu estivesse na mesa do café com você, uma palavra de... A vida está tão pesada às vezes que a gente precisa de uma coisa mais leve. E eu queria que você hoje pudesse... Faz de conta que eu sentei na tua mesa do teu café e nós vamos falar de Jesus em que sentido? Como que Jesus falava? Quando ele falava, como que as pessoas se sentiam? Quando Jesus fazia suas obras, o que as pessoas falavam daquilo? E como que Jesus tratava pecadores? Eu queria que nós pudéssemos pensar nisso, em nome de Jesus. Então, tem um texto base aqui, mesmo sentados, não precisa levantar, e nós vamos estar meditando sobre isso, e que Deus venha trazer conforto, consolo. Eu não sei o que tem roubado a tua paz, mas eu sei quem pode trazer paz para você, é o Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está aguardando o momento certo para voltar para buscar a sua igreja, amém? Então, meus amados irmãos, a Bíblia diz em Lucas capítulo 9, do 18 ao 22, mesmo sentados assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista. Mais outros: Elias. E ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então Pedro lhe disse, então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus, ou seja, o Messias. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém? Irmãos, hoje eu olhei lá o grupo lá da Kombi, e vi o nome da irmã Sandra, perdeu o seu esposo recente, e aí agora a filha mandou uma mensagem querendo cantar. Irmãos, isso aí realmente uma obra de Deus muito grande no coração das pessoas, porque de nós mesmos, irmão, a gente paralisa, e a vida da igreja é um festejando aqui, é um chorando ali, é um se formando aqui, é uma mistura de sentimentos tão grandes, mas eu creio que nós precisamos sempre focar e pensar na pessoa de Jesus. Você tem pensado em Jesus? Você tem pensado na pessoa de Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador, o teu amigo? Porque ele falou assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, ele está com a gente todos os dias, dias alegres, dias difíceis, dias de vitória e dias de aparentes derrotas. Nós temos um Senhor maravilhoso que está sempre conosco, amém, igreja? Então, quem é Jesus? Jesus fez essa pergunta para os discípulos: o que as pessoas andam falando de mim? Quem eu sou para elas? Mas eu pergunto: quem eu sou para vocês? Obrigado, meu Neni. Então, quem é Jesus para você? Irmãos, e uma palavra que vem na minha mente: Jesus é maravilhoso. Entre tantas outras palavras que eu poderia usar, quem é Jesus para você? Jesus é maravilhoso, amém, igreja? Então,
Como era Jesus quando Jesus falava? Irmão, você já parou para pensar que de vez em quando eu não posso pregar porque eu estou resfriado, eu estou sem voz? Esses dias foi o dia do chá das mulheres, a gente saiu daqui tarde, meia-noite e pouco, estava lavando isso aqui, fui deitar às mais de 2 da manhã, e liguei um rádio lá, tinha um locutor, irmão, um locutor com a voz muito ruim. Eu fiquei com pena dele, falei, meu Deus, quando eu tiver com a voz ruim assim, não posso pregar não, porque coisa é triste. Você que fala em público, né? Uma voz, irmão, coitado do homem, a voz dele estava ruim, falhando, e eu falei, meu Deus do céu. Mas você imagina agora como é que era a voz de Jesus. Você consegue imaginar a voz de Jesus? A Bíblia dá alguns exemplos aqui. Porque aqui, quem é Jesus? Eu quero usar hoje um contexto maior. Não só o contexto desse ponto, desse parágrafo aqui de pregação. Eu quero usar os evangelhos. O que as pessoas diziam quando Jesus falava. Você está preparado para adorar o Senhor? Amém? Irmãos, em Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29, tem um versículo que fala uma coisa muito bonita, quando Jesus termina de falar ali o Sermão do Monte. Olha o que está lá em Mateus 7, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões, o quê? Maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Quando Jesus falava é diferente. Quando Jesus fala é diferente. Muitas vezes um pregador, ele às vezes pode levar uma vida, porque você pode ter um dom, um carisma, mas, por exemplo, quando um Billy Graham pregava, né, irmão Joel? Aquilo ali havia um peso de 40, 50 anos de ministério, de reputação, de bom exemplo, de bom testemunho. Havia um peso na fala daquele homem. Mas quando Jesus está falando aqui, é o Filho de Deus, é Deus que está falando. Então ele falava diferente de tudo e de todos. Quem está entendendo, diga amém. E coisa boa é quando Jesus fala ao nosso coração. Quando você diz assim, Deus, fala comigo, eu quero ouvir, eu preciso ouvir a voz do Senhor. Tem hora, irmãos, que a gente está procurando tantas pessoas. Você já pediu para Deus falar contigo? E Ele fala, amém, igreja? Olha só o que diz em Marcos 7, do 35 ao 37. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, é interessante que é como se fosse uma coletânea de versículos, que eu sempre, quando eu passava por essa passagem, eu falava assim, eu tenho que pregar sobre isso. Olha o que diz. Jesus o quê? Ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo, aqui citando o Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi lhe chama Senhor, como pois é filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Irmão, você já parou para pensar? Pessoas que trabalhavam lá naquela Galileia, naquele deserto, naquele lugar difícil, e eles chegavam e falavam assim, não, eu vou terminar meu dia bem, porque eu vou ouvir Jesus. E a multidão o ouvia com prazer. Irmãos, eu queria que nós entendêssemos aqui que nós somos discípulos de Jesus. Essa palavra também é para aplicar a nossa vida. Nós precisamos ser essa pessoa que quando fala, irmãos, as pessoas também tenham alegria e prazer de ouvir a nossa voz. Quem está ligado aí, diga amém. Olha o que está escrito em Lucas 19, 47 e 48. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo procuravam o quê? Eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Irmão, Jesus, ele pregava, ele falava de uma maneira tal que envolvia que as pessoas amavam tanto Jesus, que eles queriam ouvir, porque a palavra de Jesus falava bem a sua alma, o seu coração, e eles ficavam enrolados. Irmãos, olha essa aqui, só para terminar essa parte da fala. Olha o que está em João 7, 45, 46.
Os religiosos falam assim: vai lá, os soldados, vão lá e prendam ele. Vão lá e prendam Jesus. Aí eles foram para lá. E olha o que diz a Bíblia. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus. E esses lhe perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles o que, irmãos? Jamais alguém falou como esse homem. Você pode dar um aplauso de louvor a Deus aí? Dizem que na época do avivamento, João Wesley era muito perseguido. Diz que uma vez um homem se escondeu dentro de uma vasilha, lá, alguma coisa, que ele falou assim: na hora que ele acabar de pregar, eu vou bater nele, vou dar uma coça nele. Quando João Wesley acabou de pregar, ele estava chorando, ele se converteu. Saiu abraçado com João Wesley do culto. Irmãos, quando o Espírito Santo trabalha, a fala do Senhor faz bem à nossa alma. Você hoje saiu de casa porque você precisa de bálsamo. Você saiu de casa hoje porque você precisa ser cuidado da tua alma. Você precisa saber que tem alguém que te ama. Você tem que saber que o teu Criador te ama e enviou o Filho dele para morrer na cruz no teu lugar, no nosso lugar. Olha como que as pessoas reagiam diante das obras de Jesus. Como eram, as obras de Jesus, como elas reagiam. Marcos 2:12. Eu quero só que você pense em Jesus e teu coração vá adorando. Como que eram essas obras, como que as pessoas reagiam? As pessoas reagiam à fala de Jesus. Agora, quando Jesus fazia alguma coisa, alguma obra, não dá para falar tudo hoje, claro que não dá. Separei algumas poucas coisas. Marcos 2:12. Olha o que diz. Então, ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória dizendo: jamais vimos coisa assim. Irmãos, é isso que nosso Deus faz. Quando ele curou aquele cego de nascença, ele falou assim: imagina que aquele homem deve ter perguntado qual o remédio, para cego de nascença não tem cura. Ele já tinha feito a pesquisa dele. Quem sabe uma coisa que você jamais viu acontecer, se tem alguém que pode fazer alguma coisa que jamais você viu acontecer, é Jesus de Nazaré. Talvez você chegou hoje aqui totalmente sem esperança nenhuma. E pode voltar só o finalzinho daquele versículo, por gentileza? Dizendo: jamais vimos coisa assim. O ano de 2026 é o ano que? Das grandezas de Deus. E eu quero dizer para você que Deus está trabalhando no meio da igreja, com conforto, com consolo, com toda sorte de bênção no meio da igreja, amém? Olha o que diz a palavra do Senhor também, Marcos 4:41. Irmãos, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é para não ter familiaridade demais. Sempre tem que ter esse temor e esse tremor de Deus. Quando Jesus acalma a tempestade, eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Será que você já parou para pensar nisso? O vento e o mar obedecem a ele. Irmãos, eu também quero obedecer também. Nós também queremos obedecer a ele também. Então aqui a gente está vendo o nome de Jesus, a fala de Jesus encantava as pessoas, as obras de Jesus, as pessoas ficavam maravilhadas. Porque, irmãos, eu quero dizer para você que onde tem glória a Deus, aleluia, tem um coração grato, vão ter coisas extraordinárias. Hoje você viu aqui pessoas que tiveram uma perda tremenda, mas com o coração adorando a Deus. Amém, igreja? Outra questão aqui, Marcos 7:37. Irmãos, eu quando leio esses versículos me tocam profundamente a minha alma. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito o quê? Esplendidamente bem. Não somente faz ouvir o surdo, como faz falar
os mudos. Tudo que Jesus tem feito é esplendidamente bem. Tudo que Ele está fazendo. Irmãos, eu queria que você alguma vez na vida falou isso para Deus? Alguma vez na vida o Senhor falou, Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem feito coisas esplêndidas na minha vida, na minha família. Uma palavra dessa de adoração, irmãos. Isso não tem em muitos lugares na Bíblia não, mas aqui ficou. O povo estava tão maravilhado, maravilhava-se sobremaneira, dizendo, tudo Ele tem feito esplendidamente. Irmãos, onde tem pessoas que começam a declarar esse tipo de palavra, Ele continua fazendo. Está ligado aí, meu irmão? Em nome de Jesus. E por último, para a reta final, como que Jesus tratava os pecadores? Irmãos, é interessante que um dos autores que eu gosto de ler muito sobre, ele é um autor de livros devocionais, houve um momento na vida dele, que ele estava num quebrantamento tão grande com Deus, se sentindo um lixo, se sentindo nada, se sentindo muito mal. E daqui a pouco Deus começou a falar o coração dele, Deus começou a ministrar o coração dele. Esse homem, ele era um homem que ele tinha um problema com bebida. Esse homem, ele era um homem que ele pregava, e às vezes antes de ir para casa, ele parava no hotel, e ali comprava bebida, e se embriagava, e depois que voltava para casa. Ele se sentia um lixo. Sabe se tem alguém aqui que às vezes em algum momento da vida você se sente um lixo e fala, Senhor, olha o que eu estou fazendo. Mas aí o Espírito Santo foi e falou assim, mas vem cá, tu está pensando que tu está me surpreendendo com a tua vida? Você não me surpreende, você tem que entender o quanto eu te amo e qual é o meu poder de perdoar você. E ali, irmãos, ele falou assim, uma das coisas que você me maravilha é como você trata os pecadores. Porque, irmãos, quem lê o Evangelho, irmão, você já parou para pensar? Imagina você entrar numa ala que tem pessoas que têm doença gravíssima. Já aconteceu de eu acompanhar familiares, amigos, você está num setor de oncologia, de tratamento de câncer. Irmãos, ali você tem que ter tratamento, você tem que ter cuidado. Você está lidando com coisa muito séria, né, Júlia? E eu quero que você entenda que na igreja, nós lidamos com algo muito mais sério que chama o pecado. Pecadores, uma doença que pode levar para o inferno. Então, irmão, nós temos que tratar com ternura, com amor, com respeito e pregar a palavra libertadora, o remédio da graça de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, como que Jesus se identificava? Veja bem, ele é o Salvador. Eu não estou dizendo que ele aprova o erro. Eu não estou dizendo que ele bate palma para o erro. Ele é o remédio para o pecado. Ele é a cura, ele é a libertação, ele é o perdoador. Amém, igreja? Mateus 11:19. Olha como que Jesus era. Irmão, se tem uma pessoa que era santo, que andou nesse mundo, foi Jesus de Nazaré. Amém? Agora, olha o que diz aqui. Estava falando que o povo na época não queria nem brincar, nem cantar. Você sabe quando a pessoa não quer nem cantar? Por exemplo, vamos jogar pedra, brincar. Vamos brincar O povo não queria nem brincar, nem chorar. Você sabe quando o povo não quer uma coisa nem outra? Porque veio João Batista com a palavra dura. Esse homem é terrível. Aí vem Jesus comendo e bebendo, esse é glutão. Mas olha o que vai dizer a Bíblia. Veio o Filho do Homem, dizendo a Jesus, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho e amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Irmãos, você imagina só, os religiosos da época, falou que Jesus é amigo de pecadores. Irmão, você já viu como é que a graça de Deus, ela tem hora que parece até que é escandalosa. Jesus, ele ia lá, e ele não se influenciava, Jesus não errava, mas Jesus amava, e Jesus resgatava, e Jesus amava, e Jesus tratava com respeito, Jesus tratava com carinho.
como que você tem tratado as pessoas da sua casa, e às vezes pessoas que não são crentes. Não é brigando que a gente vai conseguir conversão de ninguém, irmãos. Nós temos que tratar as pessoas com carinho, com amor, com ternura. Jesus chegava e era bem chegado. Jesus não tinha uma santidade que era repelente. A santidade de Jesus não afastava ninguém. A santidade de Jesus trazia pessoas e transformava a vida de pessoas. Amém, irmãos? Olha o que está escrito em João 8, 10 a 11. E nós já estamos quase caminhando aqui para o final. Erguendo-se aquela mulher adúltera, que os religiosos trouxeram, ó, foi pego agora no flagra, adulterou. A lei de Moisés manda apedrejar. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, lhe perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, olha o que é a graça do Senhor. O Antigo Testamento mandava apedrejar, a lei de Moisés mandava apedrejar. E Jesus falou assim: ó, quem não tiver pecado pode tacar a primeira pedra. E a Bíblia diz que pelos mais velhos, né, começaram a sair, daqui a pouco ficou só Jesus e a mulher. Jesus levanta: cadê teus acusadores? Foram embora, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Dá um glória a Deus aí, amém, igreja? E o penúltimo versículo para depois a gente terminar. Esse texto aqui, irmãos, em Lucas 23, 39 a 43, fala dos dois ladrões da cruz. Eu costumo dizer que aqui representa a humanidade. Um crucificado de um lado, um crucificado do outro, Jesus no meio. E o interessante, irmãos, que mesmo ali, teve um que não se arrependeu, mas o outro se arrependeu. Eu costumo dizer que ali representa a humanidade. Olha o que diz a Bíblia. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. É quando a gente quer ensinar Deus a ser Deus. Isso é perigoso. Pode para o outro versículo, por favor. 40. Respondendo-lhe, porém, o outro. Irmãos, imagina o diálogo. Jesus aqui, um ali e outro ali, e um falando mal de Jesus. Tu não é o Cristo? Por que você não salva a gente? Jesus todo ensanguentado. Eles também. Aí o outro, respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Uma vez eu ouvi a pregação do pastor Renato da primeira igreja no velório, e ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou o seguinte, que muitas pessoas falam de Abraão, que Abraão tinha muita fé. Abraão conversava com Deus e Deus fazia coisas. Mas ele falou assim: na minha opinião, esse ladrão da cruz tem mais fé do que Abraão. Porque um El Shaddai, um Deus todo-poderoso, ok, mas ele estava diante ali de um homem com a coroa de espinho todo ensanguentado. E ele olhou para ele e conseguiu ver o Salvador nele. E falou assim: imagina o olhar: Senhor, lembra de mim quando tu entrar no teu reino. Esse homem tinha fé, irmãos, uma fé maior que a de Abraão.
quando parece que nada está acontecendo na nossa vida, quando parece que Deus está fraco, quando parece que Deus foi derrotado, quando parece que o inferno está vencendo. Esse homem olhou para Jesus e disse: lembra de mim, hoje tu estarás comigo no paraíso. E Jesus morreu primeiro para poder recebê-lo. E eu queria convidar o Ministério de Louvor à frente, para a gente colocar esse último versículo. Aí você pode ficar em pé, por favor. Hebreus 13, 8. E aí, que Deus venha palestrar o teu coração. Hebreus 13, 8. Vamos ler junto? Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. De novo, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Pode ligar a luz toda aí, vamos cantar, falar mais uma vez. Jesus Cristo ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Fecha teus olhos aí. Eu queria que você pudesse falar com Jesus agora aí. Começa a orar com Ele. Fala assim: Senhor, fala o meu coração nessa noite. Fala assim: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz. Venha me confortar, venha me consolar. Venha com essa Tua palavra de autoridade sobre a minha vida. Porque quando o Senhor fala, tudo é resolvido. O Senhor tem todo o poder. Começa a adorar Ele. Começa a dizer: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedece? Esse é o meu Salvador. Esse é o meu Jesus maravilhoso. Ele hoje é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E esse mesmo Jesus das páginas da Bíblia, irmãos, Ele ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar para buscar a igreja. E Ele é o mesmo, Ele não mudou, irmãos, Ele continua o mesmo. Ele está no controle. Parece que tem horas que as coisas fogem do controle, mas não. Ele é o Todo-Poderoso. E eu queria que você hoje pudesse dizer: Senhor, Tu faz tudo de maneira esplêndida. Senhor, ninguém fala igual o Senhor. Ninguém tem poder igual o Senhor. Você pode começar a dizer palavras que exaltam o nome dEle aí. Dizer palavras que engrandeçam o nome de Jesus aí. O perdão dEle. Será se você lembra de onde Ele te arrancou? Ontem eu estava pregando num culto que tinha um senhor que ele falou que há 47 anos ele tinha se convertido. E ele falou assim: você não ia gostar de ter conhecido aquela pessoa que eu era há 47 anos atrás. Quantas vidas Jesus tem mudado? Quantas vidas Jesus tem transformado? Quantas vezes Ele tem curado, libertado? Mas há momentos que realmente parece que o céu está em silêncio. O próprio Jesus experimentou isso. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ali Ele era 100% homem, 100% Deus. Ali Ele estava levando o pecado da humanidade toda sobre Ele. E havia o silêncio de Deus para Ele morrer, para ser o Salvador do mundo. E mesmo Deus, quando está em silêncio, Ele está fazendo algo grandioso. O silêncio de Deus fala. O silêncio de Deus é cuidado. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso na sua fala. Jesus é maravilhoso na sua pessoa. Jesus é maravilhoso nas suas obras. Jesus é maravilhoso porque morreu na cruz por nós. Jesus é maravilhoso porque levantou da sepultura. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso na tua vida, meu irmão. Jesus é maravilhoso na tua vida, minha irmã. Jesus é maravilhoso na vida da igreja. O Senhor é maravilhoso, ninguém é igual a Ele. Ele é incomparável. Glória a Deus. Glória a Deus. E a boa notícia, a Bíblia
não é um livro de história. A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Ele continua fazendo milagres. Ele continua curando, salvando, libertando. Alguns vão partir para a eternidade, sim, vão. Tiago, o apóstolo, partiu para a eternidade. Outros partiram. E coisa boa é quando a pessoa parte com Jesus, porque a Bíblia diz: ausente do corpo, presente na presença do Senhor. A Bíblia diz para a gente não ser como aqueles que não têm esperança. Nós temos esperança. Nós temos a esperança. A Bíblia diz em João: essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Começa a falar. Antigamente era comum as pessoas botarem um adesivo: Jesus está vivo. Hoje eu falei com Ele. Você já falou com Ele hoje? Começa a entrar na presença dEle. Quem sabe até agora você ainda não conseguiu prestar culto ao Senhor. Quem sabe até agora você não conseguiu adorar ao Senhor. E Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele falou para aquele homem: hoje tu vai estar comigo no paraíso. E outros Ele deixou aqui para pregar, para cumprir a missão de cada um de nós. E eu queria que hoje a igreja começasse só a pensar na pessoa de Jesus. Esquece problemas agora. Esquece dor agora. Começa a focar no autor e consumador da tua fé. Quem é Jesus para você? Que a doce voz de Jesus venha falar ao teu coração. Que a doce voz de Jesus venha. E que você possa dizer: ninguém fala igual a Jesus. Ninguém opera igual a Jesus. Ninguém age igual a Jesus. Ninguém é igual a Jesus. Ele é incomparável. E a igreja é lugar de adorar Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Aqui é lugar de exaltar o nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Jesus aí? Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos cantar um louvor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não
nós diremos: Santo, Santo és tu, Senhor. Neste momento, nós estamos com os anjos, entramos na sala do trono. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua coxa está escrito: Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença do Senhor é maravilhosa. Você pode, eu vou fazer essa oração. Você pode, por favor, começar a dizer glória a Jesus. Glória a Jesus. Não precisa berrar não, vai dizendo assim: glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Diga glória a Jesus. Eu quero orar com os irmãos com esse fundo aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Continue com glória a Jesus. Continue com glória a Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós como igreja do Senhor estamos aqui nessa noite para exaltar o nome do Senhor, para agradecer, meu Pai, que o Senhor teve essa coragem maravilhosa de enviar o teu amado Filho Jesus para se tornar um de nós, andar nessa terra aqui, Senhor, cumprir o ministério dele, pregou de maneira extraordinária, operou milagres, curas, ressurreições, coisas tremendas, morreu naquela cruz por nós, ressuscitou. Hoje Jesus está com o corpo ressurreto, olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que vai voltar para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meu Deus, nessa noite de adoração, o Senhor sabe aqui nesse ambiente, em casa, quem está assistindo, quem está precisando de um conforto e um consolo no seu coração. O Senhor sabe, meu Pai, de quem está precisando de esperança. O Senhor sabe quem está precisando de uma fé renovada. O Senhor sabe quem está buscando aqui, meu Pai, discernimento do seu chamado, meu Pai. O Senhor sabe de pessoas aqui que estão preocupadas em pagar contas, dívidas, preocupações, criação de filhos e tantos outros medos, temores. O Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente, esse povo que está aqui, esse povo que está assistindo, todos nós precisamos de Ti, todos nós estamos nos direcionando ao Senhor e dizendo que o Senhor é maravilhoso, dizendo que o Senhor ressuscitou, dizendo que o Senhor mesmo ontem, hoje, eternamente. Vem com o Teu poder, vem com a Tua visitação, repreenda todo o mal, repreenda toda obra maligna. Mostra, meu Deus, a Tua glória, mostra o Teu poder, a Tua soberania, e conceda milagres no meio da Tua igreja, milagres no meio do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja engrandecido, que em nome de Jesus, meu Pai, coisas tremendas aconteçam para a exaltação do nome do Senhor. Eu creio, meu Pai, que hoje é uma noite profética. Eu creio que hoje é uma noite de milagre. Eu creio que hoje é noite de cura, de salvação. Eu creio que hoje é uma noite de maravilha. Libera, meu Pai, a Tua bênção. Libera a Tua bênção, meu Pai. Opera, meu Pai, o Senhor Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Deus Pai de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus,
glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo do Senhor. Abençoa o teu povo agora, que eles possam sentir o toque curador do Senhor, o toque abençoador do Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo venha ser sobre nós e toda a igreja do Senhor, hoje e para sempre. E o povo do Rei Jesus diz: dá o teu melhor glória a Deus, o teu melhor aplauso. Deus abençoe. Deus abençoe.